E aí, pessoal do terceiro, agora é a vez da gente resolver os exercícios da frente 2, módulo 8 de Física. A gente ainda está no estudo dos gases perfeitos, aquela questão da transformação geral, a equação de Clapeyron. Então vamos dar sequência aqui para a gente terminar esses exercícios, ok? O exercício número 1 diz o seguinte: na lata de desodorante spray, do tipo spray, há as seguintes advertências: não coloque essa embalagem no fogo ou incinerador. Não exponha essa embalagem ao sol nem a temperaturas superiores a 50 graus. Pode explodir se aquecido. A razão da possível explosão é o aumento de pressão a qual fica sujeito o conteúdo da lata devido ao aquecimento. Para ilustrar esse aumento, considere que uma lata de desodorante cujo conteúdo esteja uma pressão de 2 vezes 10 a quinta pascais a 27 graus Celsius, seja tirado em uma fogueira de modo que a sua temperatura atinja 177 graus Celsius. Escuta só uma coisa, olha só. Basicamente o exercício está pedindo o seguinte: você vai levar em consideração que lá dentro tem um gás, que vai se comportar como um gás ideal. Dentro da lata, a pressão é de 2 vezes 10 a quinta pascais e a temperatura inicialmente é 27 graus Celsius, que você vai ter que passar para 300 Kelvin. Não esquece disso, você não faz conta com graus Celsius aqui na termodinâmica. Depois, de forma a jogar isso na fogueira para poder a temperatura subir para 177 graus Celsius, que é o mesmo que 450 Kelvin, viu, pessoal? Vamos transformar sempre para Kelvin aqui. Continuando a leitura do exercício, vai falar ali que o gás vai sofrer esse aquecimento depois de ser jogado na fogueira e vai acontecer o aquecimento vai acontecer de forma que o volume não vai variar. Ou seja, vai ser um aquecimento isovolumétrico. Se é isovolumétrico, você pode eliminar o volume da fórmula da lei geral. Fica pressão-temperatura por pressão-temperatura. A pressão inicial o exercício deu, temperatura a gente já transformou em Kelvin. Pressão final não sei, a temperatura a gente já transformou para Kelvin. Fazendo a multiplicação aqui, a gente acabou descobrindo que a pressão vai atingir 3 vezes 10 a quinta pascais. Agora escuta uma coisa. O exercício está perguntando o aumento em forma de porcentagem. Aí qual foi a minha ideia? Dividir a pressão final pela pressão inicial, achando 1,5, você pode cortar aqui, né? 3 sobre 2 dá 1,5. Quando alguma coisa é 1,5 o valor da outra, significa que ela aumenta 50%, a resposta é a letra E. Beleza? O número 2 eu achei o exercício mais interessante do módulo por conta de uma exigência que ele vai ter aqui, de você ter que calcular o volume de uma sala, né? Uma sala em uma forma de paralelepípedo, de dimensões iguais a 5 por 4 por 3, contém ar atmosférico a 27 graus Celsius e a 700 milímetros de mercúrio de pressão. Considerando que a massa molar do ar é de 3 vezes 10 gramas por mol e que a constante universal dos gases é de 62,3 milímetros de mercúrio litro por mol Kelvin, estima-se que a massa do ar presente na sala seja aproximadamente de. Outro ponto importante também é que, como não vai haver transformação nenhuma, repara que o exercício não fala sobre transformação, eu vou usar a equação geral dos gases. Essa equação, eu vou substituir o N por massa sobre massa molar, e aí eu vou conseguir usar tudo que o exercício me deu, olha só. 700 de pressão, o volume deu 60 metros cúbicos, mas como a constante está em litro, eu tenho que passar para litro, aqui ó, multiplicando por 1000, massa molar de 30, que o exercício deu, valor da constante, temperatura de 27 graus Celsius passado para Kelvin. Eu vou jogar o 30 para lá multiplicando, o 62,3 e o 300 dividindo, resolvendo tudo isso aqui vai dar aproximadamente 70 mil gramas, que é o mesmo que 70 quilos, letra C. Dando sequência, pessoal, o número 3, vocês podem ver aí, é uma questão teórica. A resposta certa dela é a letra C, viu? Só a 1 e a 2 estão corretas. Agora, o número 4, deixa eu dar uma resumida no enunciado, porque ele fala o seguinte, que tem uma região nas altitudes que os alpinistas conhecem como zona da morte. Normalmente fica a 8.000 metros de altitude ou mais que isso. Nesse exercício é para a gente considerar que o ar se comporte como um gás perfeito, e que sua composição é a mesma ao longo da subida, porque a gente vai comparar a zona da morte com
o nível do mar. E tem um outro ponto importante aqui, que é lógico que é para o exercício simplificar o modelo, que fala assim, em certo ponto da zona da morte, a temperatura seja igual a menos 20 graus. E que a pressão do ar nesse ponto seja igual a 3,3 vezes 10 a quarta pascais. O que acontece? Se você for perceber, ele vai pedir ali, por exemplo, qual que é a razão do número de mol por metro cúbico na zona da morte em relação ao do nível do mar. Então vai ser o seguinte, para começar, como também não trata de transformação nenhuma, a gente vai usar a lei de Clapeyron. Passando o volume para cá dividindo, o que ele chama de número de mols por metro cúbico, lembra que a unidade de volume é metro cúbico, o que ele chama de número de mols por metro cúbico eu chamei de N maiúsculo aqui. E aí a gente vai ter dois tipos desse N, o N da zona da morte e o N do nível do mar. Pode olhar nas opções dos exercícios que estão exatamente com esses dois N's aí. E aí eu vou usar essa relação aqui para substituir os valores. Por exemplo, a pressão na zona da morte está aqui, a temperatura está aqui, e aí eu passei essa temperatura para Kelvin, tá reparando? No nível do mar a pressão é essa, a temperatura de 27 graus Celsius passei para Kelvin, e como ele quer a relação entre o número da zona da morte pelo número do nível do mar, eu resolvi dividir as duas equações, dividindo esse lado aqui por esse, tá aqui, e dividindo esse lado por esse, tá aqui também. Aí eu posso cortar os R's, os 10 a quinta também aqui eu posso eliminar, e o 300 eu passo para lá multiplicando, enquanto o 250 passa dividindo. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,40. O que quer dizer, então, que o número de mols por metro cúbico da zona da morte é 0,40 ou 40% do nível do mar. A resposta aí é a letra D. Bom, beleza. Aí a gente chega ao fim dessa parte. As próximas aulas a gente vai falar sobre termodinâmica para fechar a frente 2, beleza?